Esse é o maior Shinjutsu da história. A onipotência inverteu tudo. É um poder que nenhum Otsutsuki controla, senão um ser superior. Isso tá sendo, cara, usado contra o Boruto. Mas não será o Jogan que fará tudo voltar ao normal. E eu tenho um ponto pra isso. Então, sem enrolação, bora falar sobre. A onipotência é um Shinjutsu de um Otsutsuki além dos Otsutsukis, que você e eu já vimos na obra. É uma habilidade do Shibai, que se você não sabe quem é esse sujeito, bom, ele é simplesmente o cara que poderíamos dizer que faria Kaguya ou Ishiki se ajoelharem em sua presença. O poder desse cara é tão sinistro que transformou dois irmãos em monstros. Na verdade, um deles tem se mostrado ser invencível até agora, e graças a um dos poderes desse cara, a vida do Boruto foi invertida e ele perdeu seus pais, sua irmã, seu lar e sua cidade natal, e as nações eliminariam ele em piscar de olhos se conseguissem, mesmo sendo inocente. Mas é claro que isso não aconteceu por acaso. Foram gatilhos que levaram ao despertar da onipotência, os Shinjutsus dos Shinjutsus, um poder que o Momoshiki, Kaguya ou Ishiki ou qualquer outro Otsutsuki comum não controla. Logo, você percebe que não é qualquer tipo de habilidade. Mas se nem um Otsutsuki controla, como a Ida acionou a onipotência? Exatamente isso, só que ela não controla. Está totalmente fora de cogitação. E esse Shinjutsu era de Shibai, um ser que se tornou supremo, carregando com ele diversos poderes, sendo eles refletir ataques, uma força fora do comum, além da velocidade que era absurda, porque seus poderes do Daimon são resultado do DNA dele. Então sim, esses eram os poderes do Shibai. Possuía também o Sharingan, que ainda herdou do DNA dele, um Donjutsu capaz de não só ver ao redor do mundo todo, como ouvir as pessoas. Não tem parede que esconda desse olho, e nem dimensão que encoberta, apenas a dimensão do Donjutsu do Ishiki, que ainda não consegue ver o que tem do outro lado. E também a onipotência, este poder insano que está sendo responsável por essa troca da vida do Boruto, de ser um renegado tão criminoso quanto qualquer outro do passado, visto como um garoto ingrato que cresceu na cara, foi receptáculo de Ishiki, que recebeu ajuda e foi adotado pelo Naruto e depois deu um fim nele. Isso é o que todo mundo acredita. As memórias não foram apagadas, elas foram trocadas. O que era pro Kawaki estar passando é o Boruto que está sofrendo no lugar dele. Porém, duas amigas dele não foi pega por Shinjutsu, a Sumire e a Sarada. E mais ninguém, somente as duas não estão dentro da onipotência. A questão que fica é, o que elas têm de tão importante assim para ser imune ao poder de um deus? Bom, até agora não deram uma explicação. Porém, o que eu acredito é que a própria Ida está gerando essa imunidade nelas, seja em parte do seu charme quanto a esse Shinjutsu. Só que nem a própria Ida sabe disso, assim como ela não fazia ideia do porquê todas as pessoas que viam ela se tornavam suas prisioneiras do seu charme. Inclusive o Momoshiki explica sobre isso no mangá. Quando geral fica contra o Boruto, o Otsutsuki revela que a verdadeira natureza do poder do encanto da Ida é causado pela onipotência, que ela mesma não pode controlar, uma técnica suprema que apenas um deus onisciente e onipotente pode conter a maior das técnicas divinas. E completa dizendo que era uma linhagem de programação que os deuses usavam para criar mundos. E aqui ele fala no plural, que é claramente mais de um deus, e também que a identidade do charme da Ida é simplesmente resultado dos desejos do subconsciente dela que se tornam real pela onipotência. Então a Ida desejou um amor e acabou sendo tipo uma proteção para ela ao mesmo tempo, porque cativa tanto quem estiver ao seu redor que não são capazes de ferir ela. Mas é claro que isso é só uma teoria, porque não deram sequer um motivo para isso ainda. E logo as duas que se tornaram próximas a Ida são imunes. Mas isso é o de menos aqui, porque o verdadeiro problema está no que esse Shinjutsu fez no mundo Shinobi. Isso quase levou Boruto a um colapso mental, mas na última hora o Sasuke ajudou ele. Não porque também é imune, e sim porque a Sarada, a filha dele, pediu pra ajudar o Uzumaki. E mano, nessa hora que o Uchiha ajudou o moleque, foi assim, o auge pro Momoshiki. Porque o Sasuke parou com o Uzumaki em uma certa altura do caminho, onde a equipe sensorial não alcançaria eles, só que teria que continuar, por causa da Ida. Então Boruto pergunta pra ele se o Sasuke também acha que ele é inimigo de Konoha, porque estava ajudando ele. E como sempre, um observador que ele é, não tinha como não reparar também, o Sasuke fala sobre a bandana do Boruto, e que ele sabia que o Momoshiki estava dentro do garoto, sendo que deveria estar no Kawaki. Com isso, várias coisas estavam incomodando ele, e aqui o Sasuke diz uma parada extremamente importante, porque é o efeito da onipotência. Ele disse que era assustador, pois essas dúvidas estavam se tornando cada vez menos importante. Então, qualquer dúvida, mesmo que esteja na sua cara, a onipotência faz o alvo dela só aceitar,
como se não importasse, e o próprio termo onipotência some da mente com o tempo. E esse é um caso mais detalhado dela, porque o Momoshiki ficou super irritado em ver o Sasuke ajudando o Boruto. Ele começou a inventar um monte de coisa pro moleque não ter ninguém ao lado dele, dizendo coisas do tipo, de não aceitar a ajuda do Uchiha, porque isso não mudava o fato de que ele tinha perdido tudo. E ainda grita com o Boruto. O Otsutsuki ficou totalmente desesperado aqui, porque o tiro da sua profecia saiu pela culatra. Então você percebe o quão sinistro é a onipotência. Por isso a questão que fica é, qual seria o poder capaz de anular a onipotência? Em primeira opção, leva o Jogan, só que aqui tem um problema. Em primeira impressão é que o Dojutsu do Boruto seria o único modo dele fazer tudo voltar ao normal. Porque, assim como o olho da Ada, o Jogan é de um ser superior, mas aí o Jogan teria que ser onipotente também, para manifestar a realidade que o Boruto deseja, ou uma habilidade que revertesse isso, com a grande onda de energia na Terra. Igual nesses painéis aqui, você ligando a Ada em forma de energia expandida. Até sobre a Terra, teria que ser um poder nesse pique absoluto, porém de uma forma mais simples. Só que ela, assim como no caso do Jogan, tem um pequeno problema, que é a própria Ada desfazer o que ela fez. Só que, como ela faria isso, se nem controle da onipotência a garota possui? Afinal, o próprio Momoshiki disse que os outros Otsukis não controlam esse Shinjutsu, somente um deus mesmo. Porém, era uma linguagem que criavam mundos. Bom, nem tudo que o Momoshiki disse deve ser levado ao pé da letra. Ele falou que o Boruto iria se encolher lá no fundo da mente dele, e isso não aconteceu. Não saiu como ele esperava, assim como ele também foi quem disse que os outros Otsukis não conseguem controlar esse Shinjutsu, o que não é mentira. Porém, ele também pode se surpreender. É possível e só depende unicamente do criador, ou seja, do Kishimoto, né? E seria muito simples dar uma explicação e elaborar um jeito da Ada fazer isso. Mas se fosse tão simples, era só o Boruto ir até a Ada e implorar para ela fazer tudo voltar ao normal, fazendo a onipotência ser ativada, correto? Não é bem assim. Primeiro que o Boruto já aceitou a realidade em que ele está, psicologicamente ele está inabalável. Até diz que não liga em ser visto como criminoso. E ainda disse para Sarada que seria arriscado tentar fazer algo, só que nem ela tem certeza de nada. Então a própria Ada trazer a realidade que era, teria que ser da vontade dela suprema mesmo. Só que a garota não tem controle, significa que ela não pode só acessar esse poder e desejar algo e pronto, será manifestado. A onipotência ocorreu em 2 estágios que ela menos esperava, e foi de abalo emocional. O primeiro foi quando ela fez a parada do charme, que era seu desejo se tornando real, mas de forma negativa. E a segunda foi quando Kawaki começou a dizer para Ada que ele não valia nada, quem poderia dar um fim no Boruto se não ele? Por que Uzumaki tinha que ser filho logo do Hokage? Enfim, todo aquele papo que aconteceu, dizendo que ninguém se importava em dar um fim nele e que deveria ser o caso do Boruto. Então a Ada começou a ficar abalada e dizendo, para com isso Kawaki, não diga essas coisas. Nisso ele fala que se a Ada tem um Sharingan que pode ver tudo, que era só usar pra ver o quão lixo ele era. E do nada a Ada coloca as mãos sobre o rosto do Kawaki e uma energia emana dela. Os seus olhos mudam de forma e um símbolo do seu Dojutsu se forma uma explosão de energia, enquanto ela e Kawaki flutuam no ar no meio dessa onda da onipotência. E foi algo tão absoluto que o Kishimoto fez questão de mostrar em vários painéis do mangá, várias páginas mesmo, e todos viram a luz no céu, inclusive 2 shinobis que chegaram até eles e perguntou sobre. Então, somente algo tenebroso poderia reverter. Eu não acho que é impossível da Ada fazer isso, porque mesmo ela não tendo controle, ela pode manifestar onipotência, assim como fez pro Kawaki. E como estamos vendo, o Kawaki não trata ela nada bem. E a própria chegou a dizer que queria até falar com o Boruto, porque ela viu como ele falou com Mitsuki. Então, e se no final da obra ela acabar decidindo de uma vez por todas trazer a realidade que era? Pelo menos tentar, dando tudo de si para manifestar o seu desejo. Ou em conjunto com Boruto, pois seria o desejo dele daí, se tornando real. Quem sabe até com a Sarada, já que ela tem o poder do Mangekyo. Então, faria tipo uma conexão com a onipotência através do Mangekyo da Sarada e a Ada. Cara, seria sinistro isso aqui. Seria igual o Kawaki da primeira vez que bagunçou tudo. E na última, a Ada seria o ponto final para devolver o que era de direito da realidade do Boruto. Sendo dessa forma o modo mais simples, porque quem trocou tudo traz de volta. E quem sabe o Boruto com o Jogan seria o meio de se conectar com ela, pra Ada conseguir o controle pra isso, que essa é a segunda opção. Mas você, cara, acha que a Ada vai conseguir fazer tudo voltar ao normal, ou um outro meio de um outro Shinjutsu fará isso? Comenta aí sua opinião, e como sempre estarei guardando sua presença nos próximos conteúdos. Até lá, valeu, fui!